Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está na disciplina de Estética e Filosofia da Arte. Vamos iniciar nossa aula assíncrona para entender um pouco sobre a natureza e o objeto da estética, bem como as opções da estética em Ariano Suassuna. E também falar um pouco sobre a estética plotínica, né, ou de Plotino. Então, nós iremos abordar aqui o livro do Ariano Suassuna, esse livro, né? Tá? Ele está aqui nessa edição com essa capa, né? Mas creio que já existem outras edições, ok? Então, esse livro do Ariano Suassuna, ele já está também lá disponível no SIGA para vocês. E a gente vai tentar fazer aqui o nosso estudo através desse livro, tá? Então, vamos projetar aqui o nosso slide para que vocês possam acompanhar esse raciocínio da aula, ok? Então, nós iremos trabalhar aqui natureza, objeto e opções da estética, bem como a estética plotínica. Então, em natureza, objeto e opções da estética, em Ariano Suassuna, nós iremos falar aqui, primeiramente, da natureza e objeto da estética. Para falar sobre natureza e objeto da estética, é preciso entender, diferenciar alguns conceitos, né? Quando Ariano fala, né, quando Suassuna fala em seu livro sobre a questão de que o que seria mais importante ou o que seria mais elevado, a arte ou a natureza? A beleza da natureza ou a beleza da arte? Esses dois conceitos são conceitos que o Ariano traz para explicar um pouco a preferência, né, de vários momentos filosóficos que pegam a estética para falar tanto de uma, a arte, quanto da outra, a natureza. Isso não quer dizer que o Ariano Suassuna esteja falando de natureza e arte no sentido da natureza objeto da estética. Vamos explicar isso melhor. Para falar sobre natureza e objeto da estética, ele vai lembrar que a estética, né, clássica, platônica, vamos dizer assim, aristotélica, falava, entre aspas, né, falava no sentido, né, subjetivo, falava a partir da ideia de estética enquanto belo, enquanto trabalhava a questão do belo. Então, eles não se referiram à palavra estética, se referiram à palavra belo. E o belo, para eles, né, estava concentrado, né, naquilo que vinha da natureza. Aquilo que vinha da arte já era uma segunda leva, né, daquilo que era da natureza. Era como se tivesse sido feita por outra natureza, que era a natureza humana, né? Então, aí, nesse caso, eles priorizavam o belo na natureza, quer dizer, o belo na realidade, tá? O belo da realidade, porém, a realidade para Platão não era ali a realidade plena para Platão não era ali as contingências do mundo que nós, né, vivenciamos. Então, esclarecido isso, outros filósofos também, para além disso, né, ou ao contrário disso, consideravam que a arte era melhor do que o belo da natureza. Por quê? Porque já tinha passado pelo momento da natureza e estava sendo ali recriada uma nova natureza. Nesse caso, Hegel é um desses filósofos, né, que trata a arte como algo mais elevado do que aquilo que temos na natureza.
Então, esclarecida esses conceitos, né, de natureza e arte como melhores ou como algo mais eficiente para se alcançar um conhecimento filosófico, né, nós vamos passar para o conceito de natureza e objeto que o Ariano Suassuna nos traz com relação à estética. A natureza aqui se refere ao que é a estética. É como se ele estivesse dizendo o que é a estética, qual é a natureza da estética, né? O objeto seria pensarmos com que se preocupa a estética, né? A preocupação da estética é com a questão do belo na natureza, é com a questão do belo na arte, né? Sendo assim, vai definir também a sua natureza, ou seja, o seu conceito de estética. Então, a natureza e objeto, após Platão e Aristóteles, vai ser entendida como filosofia do belo, né? A natureza e objeto da estética aqui seria filosofia do belo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou refletindo sobre o que é belo. E o que é belo aqui, nesse momento, está ligado ao que é bom, ao que é útil, né? E ao que eleva a alma e o espírito, né? Ou seja, as minhas ações, enquanto alma, aqui, nesse terrenal, e o meu espírito, o meu conhecimento, né? Em busca da verdade. A natureza e o objeto da estética, após Hegel, a gente vai entender como filosofia da arte. Por quê? Porque Hegel considera que a arte é uma natureza recriada. E é muito importante porque faz com que o ser humano faça história, tenha consciência do seu lugar no mundo. Essa construção hegeliana de filosofia vai implicar aí no conceito de estética muito ligado a um objeto de sua preferência, que é a arte. A arte que vai poder elevar o espírito humano para a filosofia geral, né, a verdade absoluta. Okay? A natureza e objeto da estética após Kant vai ser o que ele chamou, né, o que Ariano Suassuna chamou de ciência do estético, ok? Então, essa ciência do estético após Kant, qual é aí a relação com o conhecimento, né, com relação à estética? Kant, ele vai trabalhar a ideia de que o belo não está ali especificamente fora do ser humano, fora do sujeito de conhecimento, né? O belo não está nas coisas, na natureza, na realidade. O belo está a partir daquilo que nós pensamos o que é belo, o que sentimos, o que captamos, o nosso juízo de gosto. Então, ele vai abrir essa coisa que ele vai chamar de ciência do estético e passa agora a ter um objeto da estética mais aberto. Como assim? Eu não trabalho somente mais com o belo, eu não trabalho somente com a questão da beleza nas artes, e sim, ou só na natureza. Eu vou trabalhar ideias diferentes de estético. Por exemplo, o belo, o feio, o sublime, o risível. Então, tudo aí passa a ser categoria científica do estético, da área da estética. A natureza e objeto da estética, para Ariano Suassuna, que fala de todas essas outras, ele faz aí uma escolha, meio que fazendo, na minha percepção, uma junção desses elementos. Ele diz que a natureza e objeto da estética é ser filosofia da beleza. Então, o objeto aí seria a beleza. Beleza de quê? De vários aspectos, né? De várias categorias. O belo, o feio, o risível. Ele traz todas as categorias que depois de Kant foi possível trazer, porém, ele volta-se para a filosofia e não para a questão da ciência. Essa ciência considerada dura, né? Porque a filosofia é uma ciência, mas uma ciência que se pergunta, que questiona, né? Então, o Ariano Suassuna, ele liga o objeto da estética para ele
a preocupação da estética é com a beleza, uma beleza que está presente em várias categorias, né? E essa beleza, ela é possível de ser pensada, refletida, a sua essência, né? Então, a natureza, a arte, o belo, a beleza, o que, que seria tudo isso? A natureza aqui seria o que é, né? Aquilo que eu chamo de estética. A arte pode ser um elemento a ser estudado na estética, né? O belo também pode ser um elemento estudado na estética. A beleza aí engloba tudo, tanto a questão da arte quanto a questão do belo, ok? Mas também envolve o que nós possamos chamar de natureza-natura, né? Então, aí nós temos essas ideias rolando aí nessa pergunta. Então, aqui, no livro do Suassuna, você vai ter a possibilidade de entender que a natureza e o objeto da estética passou já pela questão da filosofia do belo, da filosofia da arte, da ciência do estético, e também agora, né, com o Ariano, ele está trazendo, privilegiando a filosofia da beleza, pegando a beleza aqui como elemento que vai estar aglomerando vários tipos, né, de belezas, vários tipos de categorias estéticas, certo? Então, ele não considera somente lá o belo platônico, aristotélico, ele não considera somente a arte vista pelos olhos de Hegel, ele não considera somente o científico, né, o científico como a ideia kantiana, e aí ele vai abrir entre a questão da beleza geral, que pode ser ali pensada, refletida, essa beleza no sentido de essência, a essência da beleza, né? E aí a gente vai ter diversas maneiras para pensar essas belezas, né? E eu vou tentar lembrar aqui algumas dessas belezas que Ariano nos lembra, né? Ao falar de todos esses autores. Por exemplo, o trágico, o sublime, o gracioso, o risível, o humorístico, e a gente poderia ampliar muito mais, né? Então, o belo e o estético aqui está relacionado a uma universalidade conceitual. Quer dizer o que isso? Quer dizer que eu penso o belo e eu penso o estético não como algo ligado a uma só realidade, né? Mas como algo que está aí cabendo diversas realidades ali, porém conceituais. Por quê? Porque é como eu posso pensar determinado elemento, né, que tem ligação com outros elementos. Um exemplo seria, eu observo uma obra de arte, mas eu percebo que essa obra de arte, eu entendo ela mesmo não sendo parte da cultura daquele artista. Então, eu tenho aí uma relação conceitual de ligação universal com esses conceitos. A inconveniência tautológica do estético, que ele aborda aqui, é preciso pensar também esse belo e o estético lá da universalidade conceitual como algo que foi pensado no Ocidente, né, na Europa. Então, ele traz alguns autores que se perguntam, né, com que direito tomamos nós, como unidade de medida, em nossas apreciações da arte universal, aquilo que nós, europeus ocidentais do século XX, consideramos como belo. Quem se faz esse questionamento é o Edgar de Brunet, né? Então, ele vai trazer esse filósofo para questionar a ideia de belo, né? Questionar a ideia de belo dentro da filosofia do belo, ou seja, da natureza e objeto da estética como filosofia do belo. E ele vai também questionar a ciência do estético e a filosofia da arte com a questão da tautologia do estético. O que é tautologia? Bem, a tautologia, ela se configura mais como uma redundância de termos. É como se você quisesse falar um termo, aí trouxe outro termo, mas significa a mesma coisa. Então, ele diz que é perca de tempo você
dizer assim, a ciência do estético. Por quê? Porque você está falando, de fato, que é a ciência da ciência ou é o estético do estético, né? Porque se eu considerar o estético como ciência, aí eu vou ter uma atividade científica, né? E se eu considerar a ciência como estético, eu vou ter uma atividade estética relacionada ao estético. Então, a cientificidade da filosofia das diversas categorias científicas do estético. Seria meio redundante isso, né? Dizer que... Por quê? Porque a ciência do estético, ela está relacionada à filosofia, né? A filosofia aqui vista como ciência também, né? Claro que aqui há uma crítica do Ariano com relação a ciências que não estão muito interessadas, né, com a filosofia. Então, a estética, enquanto filosofia da beleza, que é o que o Ariano está produzindo aqui como essencial, ela vai caber aí, dentro dela, várias belezas, né? Aqui, essas belezas, se nós pensarmos sobre os temas artísticos que os artistas já fizeram, temas que os artistas já pintaram. Por exemplo, a feiura, a tristeza, o cômico, o sublime, a morte, a graciosidade e, claro, o belo, né? Então, todos esses temas artísticos, eles puderam ser ali expressados na arte, enquanto uma beleza ali tem algo, uma beleza particular, mas tem algo de uma beleza que todos nós podemos captar, né? Então, eu trouxe aqui algumas imagens, detalhes, por exemplo, da arquitetura africana egípcia, né? E essa arquitetura era colossal, né? Aqui nós podemos perceber, né, uma questão que o Ariano traz com o Brunet, que é como foi que essa arte foi considerada, né, bela aos olhos do Ocidente, ou seja, aos olhos da Europa. Então, existe algo aí que ultrapassa esse belo clássico grego, né? Por quê? Porque a arte egípcia não era grega, embora os gregos tenham estudado a arte no Egito, né? Então, há uma ideia também de que, muitas vezes, aquelas artes ali que não eram consideradas belas, elas eram artes dionisíacas, né? Que não é o caso aqui da arquitetura egípcia, certo? Aqui tem mais uma ideia apolínica, de organização, de ordem, de simetria, de harmonia, que era o que os gregos prezavam também a partir de Platão, do pensamento platônico e aristotélico, especialmente do pensamento aristotélico, que, para Aristóteles, o belo era a medida correta. Se você for pegar essa medida correta e trabalhar a arte egípcia, você vai ver que talvez não fosse considerada como bela. Por quê? Porque ela era colossal, era enorme, era a partir de um império, né? O Pártenon aí já era considerado como uma medida correta, harmoniosa, né? Por quê? Porque ele trazia como base a estatura humana, a visualidade humana. Então, ele era voltado, essa arquitetura era voltada para a projeção do olho humano, para aquela projeção fosse algo harmonioso, desse uma volta, né, voltasse refletida bela, por quê? Porque aos olhos humanos, aquilo estava numa proporção, numa medida exata, não tão colossal, grande, e não tão pequeno, ínfimo, ok? Aqui a gente já vai ter uma obra lá do período do neoclássico, né? Já depois do Renascimento, né? Do Barroco, muito depois. Então, aqui no neoclássico, mesmo com tendo o Angrê, o Ingres, né? Escrito aí Angrê, a Grande Odalisca é o nome da obra, mesmo tendo Angrê feito uma deformação das costas aqui, né? De alguns elementos do corpo da Odalisca, mesmo assim, você vai ter aí uma ideia de beleza, né? Mesmo tendo uma deformação, você vai ter uma ideia de beleza dentro da composição. Por quê? Porque aqui você vai ter uma ideia
né, de que o belo está relacionado à composição completa e não a um só elemento dentro dela, né? E aí, a ideia de beleza se amplia, né, e passa para outras formas de culturas, né? Nesse caso aqui, formas como máscaras africanas, né? Passa também a se ampliar mais, né, essa ideia da filosofia da beleza com as artes nos corpos, né, de crianças brasileiras, né, que muitos chamam de índios, que nós chamamos de indígenas. Então, essas artes que não eram consideradas pela estética europeia, eurocentrada, passa aí também, né, dentro do questionamento que o Ariano traz aqui do livro, a ser considerada dentro de uma filosofia da beleza, caso a gente queira, né, entender melhor aí o que Ariano traz. Um templo hindu, né, aqui a arte asiática, ela está muito diferente da arte grega, né, e da arte renascentista, por exemplo, que foram consideradas artes dentro de um pensamento, de uma veia racionalista. Porém, aqui também nós podemos aplicar os tipos de belezas que Ariano nos propõe e que nos instiga a pensar, né? Também a obra do Goya, chamada Saturno, que é uma pintura, né, aí do período romantismo, depois do neoclássico, né, você vai perceber que há um certo terror aí. Porém, você também vai perceber a ideia de criação do artista, né, uma ideia estética ali de uma diferente beleza, né, uma beleza a partir da composição artística, que nos aterroriza. Então, há aí uma sutil diferenciação, né, do que nós entendemos do que seja a beleza ligada somente ao belo, mas também a beleza do feio, né? A beleza daquilo que causa terror, a partir da intencionalidade artística, né? A maneira artística de nós vermos as coisas é considerada uma beleza, né? As referências das imagens vocês poderão encontrar no Google Imagens, colocando os descritores. Cada descritor, né, título daquelas imagens, vocês podem colocar no Google Imagens e achar aquelas imagens. Dentro das opções da estética, o Ariano vai nos falar do irracionalismo, né, do racionalismo, do objetivismo, do subjetivismo, e ele faz uma escolha sua. Então, ele vai dizer, existem essas opções, mas aqui, né, no livro, a gente vai estar destacando especificamente essas. Então, vamos ver quais são as que ele fala. Então, ele fala do gosto, da opção da estética. O que é a opção, gente? A opção da estética é dizer assim, eu vou pensar a estética a partir desta maneira. Então, isso é uma opção, né? Então, o irracionalismo, pensar a estética a partir do gosto. Pensar a estética a partir desse gosto, no sentido mesmo corriqueiro, né, da palavra, é uma escolha que, apesar de relegar a filosofia, de não querer dizer que isso é filosófico, isso só que é de uma maneira inconsciente. Então, é definido aí como arte e vida, como liberdade criadora. Ótimo. Muitos autores disseram que a estética não poderia ser estudada. Por quê? Porque ela faz parte da arte, da vida, como uma liberdade criadora. Não pode ser um estudo, né? E isso é uma posição, uma opção irracional para a estética, né? Para se pensar a estética. Porém, outros estudiosos vão falar do racionalismo na estética. Então, a estética racional, ela traz uma consciência filosófica desse gosto, dessa arte, dessa vida, né, que nós praticamos. Então, aí, o irracionalismo é defendido como uma maneira criativa da ciência filosófica, no caso, né, sobre a beleza. O objetivismo seria uma outra opção, o belo como propriedade do objeto estético. Então, o objetivismo provoca
nos provoca a pensar que o belo está nos objetos, né, da realidade. Então, o subjetivismo não, nos provoca a pensar que o belo, ou a beleza, de fato, né, está como propriedade do sujeito do conhecimento estético. Ou seja, é nós que pensamos a beleza nos objetos, e não os objetos que projetam beleza para nós. O juízo de gosto kantiano aí é expressado por isso. Para além da inteligência e da vontade humana, existe o juízo de gosto, ou seja, aquilo que eu penso, que eu conheço a partir do gosto, a partir daquilo que eu entendo enquanto gosto, enquanto sublime. A escolha de Ariano, ela se faz por uma estética que é o ramo da filosofia, que tem princípios realistas, objetivistas e normativos, que procura captar as essências da beleza nos objetos estéticos. Então, o que Ariano realmente escolhe? Ele escolhe dizer que a estética ela é uma área da filosofia. E sendo uma área da filosofia, ele escolhe aí essa área como algo que é realista, né? Ou seja, que está ali na realidade, né, concreta das coisas, né? Mas também ela pode ser pensada ali como objetivista, ou seja, algo que está ali em cada elemento que você experimenta. E a outra questão é que os objetos, né, a realidade, ela me dá material da beleza para eu refletir. E não é somente o meu gosto que impera, tá, sobre a beleza dos objetos, mas sim essa beleza está concretamente ali na realidade. Isso é objetivista. E normativa também, porque a estética ser normativa, ela tem uma maneira de ser estudada, né? São regras que devem ser acompanhadas. E que procura aí captar a essência do geral, da beleza geral, né? Da verdade geral desses objetos estéticos. Então, ele diz que a beleza está nos objetos, nós percebemos elas e, ao mesmo tempo, nós podemos perceber a essência da beleza nesses objetos estéticos. Então, para perceber a beleza nesses objetos estéticos, nós podemos percorrer vários métodos, né? O método racionalista, método irracionalista, método objetivista, método subjetivista, métodos científicos. O que acontece é que nós chegamos ao ponto em dividir a estética como ciência, né, em vários aspectos. Seria psicológico, sociológico, histórico, psicanalítico, indutivo, fenomenológico, e aí por aí vai. E isso fez com que a gente tivesse um fatiamento da estética. O que Ariano propõe é pegar tudo isso e devolver a estética para a filosofia. Então, o método ariano de pensar a estética é filosófico, certo? É um método filosófico. Um método superior, onde todos os outros estão ali incluídos, inclusive o método racionalista, irracionalista, objetivista, subjetivista e o método científico, né? Só voltando aí, o racionalista, pensar a estética a partir de uma consciência, vamos dizer assim, de que existe ali um conhecimento. E racionalista é não querer ver esse conhecimento aí na estética. O objetivista é pensar que a beleza está somente nos objetos. O método subjetivista, pensar que a beleza está somente a partir da experiência humana, de conhecimento humano para os objetos, né? Então, a outra coisa que o Ariano pede que nós separemos é que a estética não é crítica de arte. Ela é diferente. Por quê? A crítica de arte, ela vai falar sobre as obras, né? Especificamente sobre as obras dos artistas. A estética, sim, ela fala mais dos conceitos dessas artes, dos sentidos dessas artes, das maneiras das artes feitas. Então, a estética ela é mais ampla, vamos dizer assim. Passando um pouco para a teoria plotínica da beleza, onde o Ariano Suassuna vai falar da teoria plotínica
depois que ele fala da teoria platônica e aristotélica da beleza, né? E aí ele fala depois aí da teoria plotínica. Por que que ele só fala da teoria plotínica? Depois dele falar da teoria platônica e da teoria aristotélica da beleza. Muito simples, porque Plotino, ele funde, né, tanto a ideia de beleza platônica com a beleza aristotélica, com uma questão. Ele traz a beleza aristotélica para contestar a beleza platônica. Tá? E aí o Ariano vai expor um pouco o pensamento estético plotínico a partir desses elementos que nós vamos aqui trazer agora. Então, existe aí o simples e o composto. Então, o Plotino, ele pensa a partir da ideia de uno, de universal. Esse uno universal, ele quis que todos os outros, todos os outros elementos estivessem compondo um todo, né, que seria ele. Então, é como, por exemplo, uma divindade tivesse criado todos os outros seres, e esses outros seres fazem parte da unidade dessa divindade, certo? Então, todos os seres seriam o simples, aquilo que é simples, e o composto seria a unidade, o uno, o universal, o todo. Então, se considero somente a beleza como a harmonia das partes de um todo, estou considerando somente o composto, certo? Então, se eu pego todos os simples e tenho uma harmonia, né, de tudo isso, eu tenho um composto. Mas será que o simples, ou seja, as partes, não ali estão a beleza? Não está ali a beleza, o belo? Então, o que Plotino quer nos propor é que existe beleza nos elementos que estão compondo o todo. Pensar, por exemplo, assim, grosseiramente, pode ser, a gente pode dar um exemplo. Todas essas artes que nós vimos, elas têm vários elementos para compor aquela arte num todo, né? Pensar cada elemento desse como o simples é pensar que cada simples, ou seja, cada parte, já contém a beleza do todo, ok? Então, para o Suassuna, não existe nada apreciável como simples. Por quê? Porque ele contém a beleza do todo também, tá? Porque estamos sempre cheios de ideias relacionadas sobre esse simples, né? E essas ideias relacionadas sobre o simples fazem dele algo que tem relação com o todo. Porque o todo é onde envolve todas as ideias, né? Cada cor, cada som para Plotino carrega o belo isoladamente. Então, se eu vou compor uma música, eu tenho sons naquela música, né? Isoladamente, esses sons, eles vão compor o todo. Então, ele já tem ali carregado nele o belo. O ouro, o resplendor da noite, os astros, os sons, as cores são belos, né? Então, tudo isso compõe o universo. E cada item desse é o simples, né? A beleza, o que seria a beleza? As coisas terrestres devem sua beleza à beleza absoluta, a ideia de divino. Então, a beleza para Plotino é essa ideia de divino, de pleno, de uno, que une tudo. Beleza a partir da mística e do arrebatamento, né? É a gente entender que é um ser místico, que pode ser arrebatado por essa beleza absoluta. A alma recorda-se da beleza, que já participou e de onde pertence. Isso é uma filosofia platônica, né? Da reminiscência. As artes visuais, as auditivas, nos instigam a encontrar a beleza. Ou seja, quando eu digo que isso é platônico e traz as reminiscências, porque Platão trabalhou com essas reminiscências, né? E significa dizer que eu, enquanto uma alma, ou seja, um ser de ação, né? Eu trago em mim lembranças de outros momentos, de outras vidas, né? Que me lembram ali que eu tenho relação com a beleza absoluta, com a ideia divina, ok? A ideia divina, inclusive para Platão, é a verdade, para Plotino é o divino, né? As artes das ações podem nos elevar progressivamente à beleza também. Então, cada arte que eu vejo pode me elevar
a beleza plena, absoluta. A beleza é uma faculdade, então, aí da alma. É preciso estudar na arte o belo, o bem, o feio, o mal, para você distinguir o que de fato te eleva para a beleza absoluta. A alegria que a alma sente aí de uma obra bela está ligada à beleza de uma outra alma bela, né? Então, essa ideia de ligação da arte com as ações do ser é muito importante na estética de Plotino. Um brilho da alma do artista que participa da alma plena, né? Ou seja, se revela. A beleza nos corpos nos sensibiliza, mas nós não podemos parar na beleza dos corpos, tá? Porque ela é só uma lembrança dessa beleza absoluta. E aí nós precisamos aprofundarmos na beleza. Este reconhece em contato com sua própria luz ou sua alma. Como é que a gente se aprofunda na beleza? Né? A gente se aprofunda na beleza, saindo dos corpos, das belezas dos corpos, e ampliando essa beleza para a beleza interior. Né? O ser aí é a capacidade que nós temos, né, de trabalhar essa beleza dentro de nós, vamos dizer assim, entre aspas. Né? Como podemos contemplar a beleza incomensurável, que é essa beleza absoluta, né? Aquela que está dentro de nós. Então, voltar-se para si mesmo ainda não és belo? Então, Plotino propõe que nós façamos como um artista, um escultor. O escultor ele vai desbastar a obra até ela ficar com formato de obra de arte. Então, ele propõe que o ser, que nós façamos da nossa vida uma obra de arte. Tá? A beleza é uma luz que dança sobre a harmonia, e essa harmonia é o universo que nós estamos inseridos nele. A beleza é a luz que dança sobre a harmonia, luz platônica, e a harmonia é uma harmonia aristotélica, ou seja, é da ordem, da medida, da simetria, e que torna tudo isso harmônico, nem menos nem mais, a medida correta. A beleza é a intensificação dos seres em ser, que é o ser, né, absoluto, o domínio da forma com o trabalho sobre a matéria, nós temos que dominar a nossa matéria, o domínio de si sobre o ser que sou, ok? Então, a preocupação de Plotino com relação à estética é trazer esse movimento, né, de fora para dentro do ser humano. E aí ele propõe a beleza e o bem devem ser buscados no mesmo caminho. Por quê? Porque eu não posso separar o que está fora do que está dentro, mas eu posso, a partir do fora, né, que é a beleza de fora, eu posso ver a beleza interior, ok? Então, é esse o caminho, a beleza interior. Se é o caminho a beleza interior, significa que a beleza está atrelada ao bem. Então, a beleza e o bem devem ser buscados no mesmo caminho, interiormente, ok? Isso não impede que, e pelo contrário, pode favorecer a ideia de nós estarmos atrelado à realidade, né? Entendendo que há coisas belas fora da gente, né? Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vamos, então, refletir sobre isso, para que nós possamos começar os nossos painéis. Uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde, né?